Salve pessoal, bem-vindo. Vamos chegando. O professor Rodrigo vai chegar aqui também. A gente vai continuar. Ele vai responder o restante das perguntas que foram enviadas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. A ideia é que a gente promover um debate leve e acessível para todas as pessoas que estão interessadas em discutir o tema da ditadura militar e outros temas relacionados à história em geral. Vou chamar ele aqui. Opa, tudo bem, professor? Tá me ouvindo bem? Ô, tô te ouvindo, sim. Opa, maravilha. Então, vamos lá. A gente tem aqui mais algumas perguntas. Eu queria fazer uma que, para mim, é muito. Toca no que eu pesquiso, né? Eu estudo imprensa e televisão na redemocratização. Você disse que está estudando a imprensa na ditadura militar e que talvez isso seja algo que feche as portas da grande imprensa para você. Eu acho que com certeza, porque há uma falta de autocrítica na grande imprensa. Eles cobram tanto diversos setores da sociedade civil a fazerem autocrítica, mas a grande imprensa, em sua maioria, não faz. E quando faz, tardiamente, né? A gente já sabe disso. Então, eu queria perguntar qual a responsabilidade dessa grande mídia, como que a gente pode analisar o papel deles, pensando que o mesmo jornal que foi a favor do golpe em 64, em 1980, ele já estava contra a ditadura militar e defendendo princípios democráticos, valores que são voltados ao bem comum. Eu queria que você contasse para a gente um pouco como que a gente deve analisar esse comportamento de alguns setores da grande imprensa em relação aos acontecimentos políticos. E isso a gente pode até trazer mais agora, né? Setores que eram, por exemplo, a favor da saída da Dilma em 2016 e contra a eleição do Haddad em 2018 e hoje se colocam na oposição ao Bolsonaro, são frontalmente atacados pelo governo. Bom, a Flávia Ferro perguntou se os documentos disponíveis no Laboratório de História do Tempo Presente da UFMG são os mesmos que estão disponíveis no arquivo de Washington. A Tásia Tomé perguntou como o futebol foi utilizado como instrumento político de luta no período da ditadura militar. Essas três perguntas, depois a gente pode fazer mais duas que tem aqui. Tá, vou fazer também ao inverso de novo. Futebol e luta contra a ditadura, os exemplos mais, né, conhecidos são dos jogadores do Corinthians, né, do chamado Democracia Corintiana, lá do início dos anos 80, especialmente o Sócrates e o Casagrande. Aliás, o Casagrande continua mais ou menos na mesma posição, né, que agora recentemente ele tem participado de movimentos E é democráticos. curioso, né? Que o presidente Bolsonaro, semana passada, saiu vestindo tudo quanto era camiseta de clube de futebol, mas o do Corinthians ele falou que não ia vestir. Isso É, diz bastante, eu acho, sobre o Corinthians. não gosta do Corinthians também por causa do Lula e porque ele é palmeirense É, também. Os palmeirenses têm ódio ao Palmeiras. O ele é, outro exemplo, ele é palmeirense de conveniência, né, professor? Vamos combinar. eu não sei, é porque ele é paulista do interior de origem italiana, sabe-se lá, né? Mas, enfim. O outro exemplo é um jogador aqui nosso, mineiro, né, do Galo, Reinaldo, que no final dos anos, segunda metade dos anos 70, ele comemorava os gols com o punho fechado, né? Que era um gesto tanto do movimento negro americano, dos Panteras Negras, quanto um gesto de esquerda, né, socialista. E isso também teve um peso para o Reinaldo, né? Ele não teve vida fácil. A seleção brasileira, por exemplo, isso pesou contra ele, embora ele tivesse problemas físicos também. Uma pena que era um baita jogador. Eu vi ele jogando no Mineirão, enfim, para quem gosta de futebol, era de encher os olhos. Mas a ditadura usou o futebol para ela também, como qualquer governo no Brasil usa, né? Ela tenta fazer uma transferência de popularidade com as vitórias do futebol, e aí é claro que o tricampeonato de 70, a ditadura tentou se apropriar. A pergunta da Flávia sobre os arquivos, na época que eu coletei esses documentos, que foi segundo semestre de 2006 e primeiro semestre de 2007, documentos que eu fiz fotografias, né, para baratear, porque a gente podia fazer xerox de documentos lá. Lá era muito liberal, quando o negócio era público, você podia
pegar o documento e ir lá na máquina Xerox e fazer o Xerox. Mas eu fotografava porque era mais barato e o volume também era imenso. Na ocasião, o que eu copiei não estava disponível, não estava disponível, porque eram documentos de arquivo. Se você tinha acesso, você fosse lá e pedia, lia e copiava, não estava disponível. Então, eu acredito que uma parte grande não está disponível ainda, né? E tem muita coisa ali que eu anotei, eu já fiz algumas entrevistas para a imprensa, já passei muita coisa para a imprensa, mas ainda tem muita coisa inédita aí, que são coisas extremamente interessantes. Tem um documento, por exemplo, para falar de imprensa, das empresas dos diários associados, que na ocasião, nos anos 60, né, era a Rede Globo da época, era a grande cadeia de rádio e TV, eram os diários associados do Assis Chateaubriand. Tem um documento lá, nesse acervo, de um dos diretores dos diários associados que procurou o embaixador americano, isso é entre 1960 e 63, em que ele praticamente oferece colocar os diários associados a serviço da propaganda norte-americana no Brasil. Mas ele pede um apoio para pagar uma dívida que eles tinham com uma empresa americana, com a RCA Victor. Deve ter sido para a compra de equipamentos de televisão. É um negócio extraordinário, porque mostra como é que é a relação da grande imprensa com o imperialismo, aí, né? Voltando à pergunta anterior. Ele se oferece, e o mais cínico disso é que 2 anos depois, os diários associados fizeram uma campanha tremenda contra a Rede Globo, porque a Globo fez aquele acordo com o grupo Time Life dos Estados Unidos, né, que injetou capital na Globo para ela criar a televisão, né? E aí o Assis Chateaubriand, que era o concorrente, ele faz uma campanha nacionalista contra a Globo, dizendo que a Globo estava se vendendo ao exterior, tal, sendo que ele já tinha se oferecido antes, né? Então é de um cinismo assim a toda a Eu prova. li, eu não me lembro se foi naquela biografia do Fernando Moraes sobre o Chateau, o rei do Brasil, que ele diz que, na verdade, um dos aspectos que mais geraram simpatia do governo norte-americano em relação a esse Chateaubriand era o anticomunismo dele. Que ele era um sujeito extremamente anticomunista, né? E tinha um projeto de país que passava pela cadeia de rádio e televisão dele. Desde os anos 30, né? Ele apoiou muito a Isso. repressão anticomunista dos anos 30. E ele usava isso também, né? No Brasil, muita gente usava isso para se relacionar bem com os americanos, porque os americanos tinham uma obsessão enorme com isso. Mas aí, no caso dele, ele usava, mas ao mesmo tempo ele acreditava, ou seja, não gostava de comunista. Então, eu acho que a maior parte desses documentos que a gente botou no site não está disponível em outro lugar. A não ser que depois do que eu passei por lá, o Arquivo Nacional Americano fez, que eles de vez em quando fazem algumas coletâneas e eles mesmos publicam. Aliás, de vez em quando, algum pesquisador no Brasil chega aí com alguma pérola, assim, achei uma coisa nova e tal. Você vai ver, geralmente é alguma coisa que já foi publicada lá, né? Que a pessoa pegou o site do Arquivo Nacional. No meu caso, eu fui lá, fiquei lá 6 meses sentado ali, suando em cima desse acervo. Bom, a tua pergunta, Carla, sobre a imprensa e a ditadura. A imprensa tem uma responsabilidade enorme sobre o golpe e a ditadura, né? Não teria havido golpe de 64 sem o apoio da imprensa. A imprensa ajudou a criar o clima, né? A criar a sensação de pânico, a sensação de que o governo Goulart estava levando o Brasil para um impasse, para uma subversão comunista, para um regime autoritário, para uma ditadura. Anarquia. Anarquia, se falava várias coisas, né? Mas o tema, assim, que era explosivo mesmo, era o tema do anticomunismo, né? O discurso de que o governo Goulart poderia gerar um regime comunista. Normalmente não falavam que o Goulart era comunista ou que ele quisesse o comunismo, porque isso era absurdo demais para ser crível naquela época, né? As pessoas sabiam que o Goulart não era comunista, não tinha muito cabimento. Ele era, no máximo, um líder progressista, que é interessado em aumentar os salários, distribuir renda, ter boas relações com os sindicatos, até para o cálculo eleitoral dele, porque era a base eleitoral dele, né? Mas, obviamente, que ele não era comunista e ele tinha medo do Partido Comunista também. O filho dele piteava os comunistas. Ele tinha uma aliança com o PC, confiava nele, e o PC também não confiava nele, né? E vice-versa. Mas, então a imprensa não falava que ele era comunista, mas falava que a aliança dele com o Partido Comunista era potencialmente explosiva,
porque o Partido Comunista podia se basear nisso para chegar ao poder. E aí davam exemplos, né? Aconteceu assim na Tchecoslováquia, aconteceu assim não sei onde. Então esse tema, né, era muito forte, a imprensa martelou isso, né, com muita força, e ela ajudou a criar um ambiente, principalmente, claro, nos setores de classe média, nos setores superiores, o pessoal que lia jornal, né, o que era influenciado pelos jornais. Então, sem a imprensa, o golpe de 64 dificilmente aconteceria. Agora, eu também não acho que a gente deva comprar a versão, né, de que a imprensa pode tudo, né, de que a imprensa domina tudo. É mais complicado que isso. Né? Muitas vezes o que a imprensa faz também é reverberar uma parte da opinião social. Essa opinião anticomunista era da classe média superior. A imprensa não estava enganando ninguém, quer dizer, as pessoas concordavam com aquilo. Né? E muitas vezes os jornais entraram numa competição também para ver qual que era o mais alarmista, né? O que falava mais do perigo, porque muita gente estava pensando nisso também, estava consumindo essa visão. De certa maneira, então, a imprensa acompanhou uma parte da opinião de direita que se assustou, né, naquele contexto. Mas ela insuflou esse medo, né? Ela ajudou a criar o medo pela divulgação de coisas assim, né, espetaculares. Eu vou dar um exemplo aqui que eu escrevi num artigo. Pouco depois do golpe no Rio, o Globo publicou que a sede da Uni, na Praia do Flamengo, que no subsolo da sede da Uni tinha um cárcere. Agora você imagina. Eles falaram que a Uni tinha um cárcere lá dentro e que aquilo era para prender gente, para prender inimigos dos comunistas, para fazer maldade com os inimigos dos comunistas. O Globo publicou isso em abril de 1964. Evidentemente que não tinha cárcere nenhum, né? Mas eles faziam essas coisas alarmistas assim, no momento em que o governo estava prendendo gente a rodo. Né? Logo depois do golpe tem aquela operação de sair prendendo milhares de pessoas. Daí a imprensa foi publicando matérias desse nível para justificar aquilo, né? Para as pessoas falarem, bom, precisa, né? Porque afinal tem um cárcere comunista lá na Uni, então essa gente é perigosa. Então eles foram divulgando isso, divulgavam assim, prendeu arma, não sei onde, prendeu não sei o quê. Então ajudava a criar aquele clima alarmista. E durante vários anos a imprensa sustentou a ditadura, apoiou, né, programas da ditadura, inclusive os programas antirrepressivos. E ela não falava que era ditadura, né? Ela falava que era a Revolução de 64. Esse termo, Revolução de 64, foi usado até os anos 80, a depender do jornal. Agora, no final do teu comentário, eu diria o seguinte, que os jornais mudaram de maneiras diferentes. Né? Alguns romperam com a ditadura, alguns adotaram uma linha de acomodação com a ditadura, apoiavam algumas coisas, criticavam outras, e alguns só deixaram a ditadura no fim mesmo, né? No apagar das luzes, que é o caso das empresas Globo, que foram fiéis à ditadura até a última hora, né? Até a campanha das diretas, o Globo ainda estava com a ditadura, porque ele demorou, né, a dar uma divulgação correta para a campanha das diretas. Ele só começou a fazer isso quando ele viu que o negócio já era insustentável, né? Que era uma posição suicida continuar apoiando a ditadura daquele jeito. Quando foi impossível esconder o movimento, né? É interessante isso que o senhor falou sobre o cárcere no sede da Uni, porque me fez pensar que naquela época não existia o conceito de fake news, né? Mas a gente percebe que essas artimanhas, elas são antigas, né? Essas mentiras são muito velhas, né? Na política sempre. É interessante isso, muito, muito interessante. Tem mais algumas questões aqui. Como que você analisa as questões da negação da ditadura, pensando na atualidade? Essa pergunta é da Ana Carol, eu acho que já até dá para emendar uma questão minha aqui. Qual que é a responsabilidade que os historiadores têm? Eu pensei nos historiadores aqui para pensar na nossa responsabilidade, mas eu acho que a gente pode pensar na sociedade civil em geral, né? Qual que é a responsabilidade? Quem tem responsabilidade sobre o retorno de alguns símbolos da ditadura? E aqui eu trago a questão do Carlos Alberto Brilhante Ustra, ou mesmo essa ressignificação de que a ditadura foi um período de uma economia vibrante, forte, o Brasil crescendo, e aí trazem muito a questão do milagre econômico. Acho que você pode falar um pouco para a gente quais são os equívocos em torno dessas ideias, e pensar quem são os responsáveis, né, por esse momento de negação que a gente vive. Alguém mandou uma outra pergunta, eu não tenho o nome da pessoa aqui, mas poderia explicar um pouco mais sobre o impacto da Comissão Nacional da Verdade para a Pesquisa e por que no Brasil ela não teve a mesma repercussão que em outros países?
Vamos ficar aqui, depois eu faço as outras duas últimas. Professor, você vai ter que me ajudar aí, porque eu não estou com nada para anotar aqui. Sobre o Tá impacto, tranquilo. pois é, o impacto da CNV, eu disse que não teve muito impacto e nem poderia. É simples. Considere o caso da Argentina. Quando acabou a ditadura, no final de 1983, uma das primeiras medidas do presidente Alfonsín foi criar a Comissão Nacional de Pessoas Desaparecidas e entregar a essa comissão o papel de fazer investigações para saber onde estavam os desaparecidos. E isso foi imediato ao fim da ditadura. E a CONADEP fez uma investigação importante, especialmente com depoimentos, né, porque a ditadura lá não deixou nada escrito, basicamente, ou deixou muito pouco. Né? Então, eles foram atrás de depoimentos dos sobreviventes e familiares, e a CONADEP produziu conhecimento sobre a ditadura, porque a CONADEP é que fez o relato, né, do que foi a violência, do que foi os desaparecimentos, a matança, etc, etc. Aliás, a imprensa argentina é semelhante ao Brasil. Ela apoiou a ditadura, no final ela ficou denunciando a violência da ditadura. Então, a Comissão da Verdade Argentina teve um impacto enorme, foi uma avalanche, né? Inclusive teve um impacto sobre a transição política, porque o presidente Alfonsín, ele não pretendia que a investigação criminal fosse muito longe. Ele queria que a investigação criminal pegasse só a cabeça da ditadura, o que já era muito, hein, para o padrão brasileiro. Ele queria que fossem julgados os chefes das juntas militares. Só que a CONADEP gerou uma comoção política tão grande que vários juízes começaram a investigar muito mais e começaram a investigar dezenas, depois isso virou centenas, né? Então, a Comissão da Verdade no Brasil não tinha como produzir isso, porque o conhecimento da ditadura não estava no estaca zero, né? Já tinha 30 anos de produção acadêmica, de memória, de testemunho, de investigações. Bom, e no caso do Brasil, né, o equivalente da CONADEP argentina foi o Projeto Brasil Nunca Mais, né, que foi coordenado pela Igreja Católica e pela Igreja Protestante e alguns ativistas. Né? O líder foi o Dom Paulo Evaristo Arnes. Eles produziram o livro Brasil Nunca Mais, que tem um efeito semelhante ao relatório Nunca Mais, o Nunca Mais que a CONADEP fez na Argentina. E é da mesma época, né? O relatório brasileiro foi publicado um ano depois do argentino. Mas veja que não era uma comissão do Estado, né? Era uma entidade privada que fez isso, porque o Estado no Brasil não quis saber. Era presidente o José Sarney, que tinha atuado pela ditadura, ele queria esquecer, não queria mexer com aquilo para não mexer com ele mesmo, inclusive. Né? Então é por isso que a nossa CNI não tinha chance de produzir todo aquele impacto. Eu acho que ela... E a lei de anistia, né, professor, também, que tem um papel importante na hora de anistiar os casos dos violadores. A lei de anistia no Brasil, ela propôs isso. A lei da anistia da Argentina também. Os militares na Argentina aprovaram uma lei de anistia antes de sair, muito parecida com a brasileira, era essa tal anistia recíproca, né? Só que aí, quando o presidente Alfonsín tomou poder, ele cancelou. Com o apoio do Congresso, ele cancelou a lei de anistia, acabou. É muito diferente, né, o processo lá. Aqui no Brasil, a lei de anistia encontrou a adesão da elite do judiciário, da elite do sistema político, da elite empresarial, da elite da imprensa. Você lembra de algum grande jornal aí que tenha feito defesa da revisão da lei de anistia? Eu não conheço nenhum. Todos eles seguem nessa linha, não vamos mexer com isso, não vamos julgar que isso é perigoso. Então, no Brasil, houve uma acomodação, de fato, muito grande em torno da saída da ditadura, que tornou muito difícil questionar isso. Né? A única possibilidade que eu vejo de se ter mudado isso é se tivesse tido um movimento social popular de massas, né, para pressionar. Só que isso não aconteceu. Né? Os movimentos sociais, muitos deles nem se interessaram por isso. Né? Eu tenho memória disso. Nos anos 80, a preocupação da maioria era com o salário, a inflação estava comendo o salário, era lutar por alguns direitos ali, né? E a questão do enfrentamento do legado da ditadura, né, do aspecto da violência, isso ficou para segundo plano. Qual que era a outra questão? Eu não anotei. Você já publicou algum artigo referente à sua pesquisa atual sobre a imprensa no período da ditadura? É o Vitor, e ele pediu que você indicasse leituras sobre esse tema. Já publiquei uns 3 ou 4 artigos. Em 2013, na revista Topoi, que é os discursos verbais e visuais da imprensa durante a ditadura.
tem artigo na revista Tempo e Argumento, tem artigo na Estudos Ibero-Americanos, e tem um que está no pré, um livro que vai estar aí no Ceará. Inclusive, tive problema com alguns desses artigos por causa de direito autoral, porque o filho de uma chargista que eu publiquei, Arilde Weber, ele veio reclamar porque eu publiquei artigos científicos com imagens produzidas pela mãe dele sem autorização. E daí ele ameaçou entrar na justiça, fez uma infração. Só que, na verdade, ele não tem direito à imagem, direito autoral nesse caso, porque a lei brasileira faz uma exceção para o direito autoral quando se trata de publicação científica ou de caráter educacional que não tem fim lucrativo. Então, não tem problema quem está me ouvindo, se você quiser publicar um artigo acadêmico usando charges e fotografias, se for um veículo que não é vendido, né, que não gera lucro, faça isso sossegado. Não deixem amedrontem vocês. Ele tentou me amedrontar com isso. Aliás, achei um bocado de falta de ética da parte dele, porque quando eu publiquei o livro Jango e na caricatura, eu pedi a autorização dele para botar as charges da mãe dele no livro, porque o livro era vendido, né? Então a própria editora falou para mim, se não tiver autorização, não vai. Daí eu pedi autorização para ele e ele deu autorização para o livro. Daí, alguns anos depois, ele escreve um texto dizendo como se eu não tivesse procurado para nada. Ele conhecia perfeitamente, eu só não pedi autorização dele para publicar artigo, porque esse artigo não faz sentido. O artigo não é. Acho que o Rodrigo caiu. Vamos aguardar para ver se ele retorna. Deve ter dado algum problema de conexão. Vou mandar um recado para ele aqui. Eu vou encerrar essa live e vou começar outra. Ah, não, voltou, que bom. Tudo bem, professor? Oscilou aqui o meu sinal, não sei por quê. Não, acontece isso aí, a gente está tendo de lidar absurdamente com isso hoje em dia, mas tudo bem. A gente parou no momento em que você estava falando sobre o livro do Jango, que você publicou e pediu autorização, né? Do autor, o filho da autora das charges, que acabou entrando em contato com você. Então, eu pedi autorização para publicar as charges no livro, porque o livro era vendido. Travou de novo. Vamos aguardar para ver se ele retorna. A internet dele está com problema. O professor Rodrigo caiu. Eu vou encerrar essa live e a gente volta em seguida. Caiu aqui também, viu, Luana? A gente vai... Eu vou esperar para ver se ele volta e a gente adiciona ele nessa aqui mesmo. Vou mandar um recado para ele. Vamos ver, a gente está aqui com o professor Rodrigo. Ele está voltando já? Oscilou um pouquinho a internet dele, mas a gente já está de volta, ele está respondendo questões. Tava muito... Professor? Oi, voltamos. Acho melhor a gente agir. Voltamos. Isso aqui não está funcionando. Acontece isso mesmo. Mas, enfim, vamos só para a última pergunta? O senhor está me ouvindo? A gente pode encerrar também, se você achar que a internet vai ser ruim, a gente pode fazer outra live daqui a um tempo e responder mais perguntas. No momento, Oi? Eu não... Tá fraco. Estou ouvindo, mas a imagem fica ruim. Então talvez seja melhor cancelar, então, né?
É. E aí a gente continua depois. Tem mais algumas perguntas aqui, professor? São duas perguntas. Eu posso mandar ela para você e aí, se você quiser, a gente publica depois a resposta, só para quem enviou a pergunta não ficar sem a resposta. Pode ser isso? Mas você está me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Só a imagem que está bem ruim, mas eu tô ouvindo. Eu respondo agora rapidamente, então, se eu faço um Ah, resumão. então tá bom. Rapidão, então, como que você analisa a questão da negação da ditadura e a quem que é possível atribuir a responsabilidade por essa situação de retorno dos símbolos da ditadura? Eu penso aqui, por exemplo, quando a gente tem um deputado que homenageia um torturador no meio do Congresso Nacional e não acontece nada. Como é possível isso acontecer? A quem é a responsabilidade? A responsabilidade é dos defensores da ditadura, né, dos grupos de direita que fazem esse movimento. A segunda responsabilidade é das instituições que não punem, né, que não criam processos para deputados que dizem isso, enfim. Os responsáveis são eles, né? É até interessante essa questão, porque de vez em quando a gente ouve alguém dizer que a historiografia teria alguma culpa nisso. Eu acho isso uma crítica muito equivocada. Basta você pensar qual que é a opinião do pessoal de direita sobre a historiografia brasileira. Eles detestam isso. Falam mal apoiados, falam que a gente é comunista, que a gente é aquilo, outro. O Eduardo Bolsonaro chegou a propor um revisionismo histórico, né, sobre o tema? Revisionismo histórico, ele propôs criminalizar o comunismo, enfim. Então, os responsáveis são os grupos de direita, é claro, né? Eu acho que a sociedade brasileira, em geral, é responsável, né? Quem votou nessas criaturas aí, quem deu seu apoio, continua dando apoio, né? E a gente está na linha da resistência, na linha da crítica, e lá vamos continuar. Ah, com certeza. Aqui, outra pergunta. O imaginário nacional que você mencionou, ele seria algo além do nacionalismo ufanista ou seria o nacionalismo ufanista em si? Essa pergunta eu não sei quem que mandou também, tá sem um nome aqui para mim. E a Mas, Luana, a última pergunta da Luana, ela pergunta assim, ela falou, obrigada, professor, sabendo disso, não sei sobre o que ela está falando, mas acho que foi o último momento da outra live. Podemos afirmar que esses recentes apelos pela volta da ditadura são uma retomada e ou um recrudescimento do discurso presente nessa cultura política desse pessoal da direita, da extrema-direita e tudo? sim, a defesa da ditadura vem desses grupos de extrema-direita que têm saudade da ditadura. E alguns deles parece que querem mais do que a ditadura, né? Querem um expurgo pior do que a ditadura. O próprio Bolsonaro, né, já falou que a ditadura deveria ter matado mais. É... Qual que era a outra questão mesmo, gente? Caramba. Você que tinha O acabado de falar. imaginário, o Ah, imaginário nacional. não, eu penso em algo bem mais amplo que nacionalismo ufanista ou autoritário. Quando a gente fala de imaginário nacional, são as imagens fundadoras da nação, né? Ou seja, as representações que ajudam a imaginar o que é a nação, o que é ser brasileiro, o que é o Brasil, o que são os heróis do Brasil, o que é a história do Brasil. Esse imaginário nacional foi construído ao longo do século XIX, a partir de uma leitura da história do Brasil, uma construção da história do Brasil, e isso passa por uma série de coisas, né? Por exemplo, o tema racial, né? O tema da harmonia racial, da democracia racial, o tema do império, né? Do Dom Pedro II, que seria o estabilizador da nação brasileira, a imigração, o papel do indígena, o papel dos negros escravizados, que é escamoteado, né? Que a imaginação nacional do século XIX não tem lugar para o negro, né? Exclui os negros, tanto a literatura quanto por exemplo, a pintura histórica. Então, para pesquisar o imaginário nacional brasileiro, tem que entrar nessas polêmicas também, né? Nessas ausências, nesses apagamentos, que vão entrar pelo século XX afora. Mas isso eu acho muito importante para pensar o que é a cultura brasileira e o que é a cultura política brasileira, né? Porque esse tema da racial, né, é um tema fundamental na cultura brasileira, inclusive nessa questão da acomodação que eu menciono aí, né? De certa maneira, o conflito racial no Brasil foi objeto de um discurso de acomodação também, né? De negação da diferença racial, da negação do conflito racial. Eu fiquei pensando aqui naquele livro da professora Lilia Moritz Schwartz
sobre o autoritarismo brasileiro, que ela vai apontando alguns elementos, entre eles o racismo, o mandonismo, o patrimonialismo, como raízes das nossas práticas autoritárias do cotidiano. E aí chegou a última questão aqui, aí a gente vai encerrar. Professor, eu agradeço muito sua paciência até aqui, é que agora a sua conexão está ótima, eu estou te ouvindo e vendo perfeitamente. A Jaqueline perguntou assim: como pensar a contradição da Igreja Católica em apoiar a ditadura e também denunciar os crimes cometidos contra os direitos humanos? E aqui eu queria falar sobre o Papa Francisco, que foi acusado de apoiar a ditadura, acho que foi a ditadura do processo lá na Argentina, né? E hoje é um dos grandes bastiões da resistência, principalmente na luta contra o capitalismo predador, em defesa do meio ambiente, em defesa da vida humana e tudo. E só para finalizar, eu queria ouvir sua opinião sobre um assunto. O senhor acha que é possível recuperar as Forças Armadas desse lugar que ela ocupa hoje ao lado da extrema-direita no Brasil, pensando que na ditadura militar ela também esteve nesse mesmo lugar? É possível a gente trazer as Forças Armadas para um ambiente que seja democrático, incutir dentro dessa corporação valores que são comuns a toda a sociedade brasileira e tirar deles talvez essa ideia de que eles vão resolver os problemas do Brasil, que é algo que vem já muito antigo na nossa história? Primeiro, só um comentário rápido sobre o livro da Lilia Schwartz que você mencionou. Eu não li o livro, mas pelo que eu ouço, ela faz uma síntese, né, de uma reflexão sobre o Brasil que é bastante anterior, né? Nesse Ela livro, pega desde o 19 e vem vindo. dizendo também a reflexão teórica sobre isso antecede, né? Isso é uma reflexão que vem de muito tempo. No livro que eu publiquei em 2014, eu falo da cultura política brasileira e faço esse elenco de temas, aí, patrimonialismo, clientelismo, acomodação, personalismo, etc. Essa reflexão vem de bastante tempo. A Lília, parece que ela faz uma atualização, né, desse debate. Agora, sobre a questão da igreja, primeiro tem que considerar que a igreja ela se divide, né? Quer dizer, não tem uma atuação homogênea, né? Alguns líderes católicos não apoiaram o golpe. Inclusive, a manifestação de apoio da igreja ao golpe foi um documento da CNBB, que foi publicado em maio de 1964, que consta que foi muito difícil produzir o documento, porque os bispos se dividiram. No final, saiu um documento que agradece aos militares por terem salvado o Brasil do comunismo, que foi a posição dominante. Mas no mesmo documento, eles criticam os militares pelo excesso de violência, de maneira muito sutil, mas criticam. Então, já no primeiro momento, ela apoiou, mas criticou a violência. Ela apoiou a ditadura porque ela partilhava os valores conservadores, contra a esquerda, contra o comunismo, muito contra o comunismo, mas ela não apoiava outras coisas, né? A visão da igreja incorporava o tema dos direitos humanos, né? Tinha uma preocupação social, enfim, então tem diferenças e dentro da igreja também. Tinha uma ala extrema-direita da igreja, que era ligada a bispos como Dom Sigor, como Dom Castro Maia, que esses eram, né, assim, conservadores furibundos. E tinham os mais progressistas como Dom Helder Câmara, que, para falar do Papa Francisco, o Dom Helder Câmara foi fascista na juventude. Basicamente, ele foi fascista. No final da vida, ele era considerado quase que um socialista. O Papa Francisco mudou de posição também, né? Eu acho que ótimo que ele mudou de posição. A posição dele hoje é muito melhor do que ele defendia antes. E o pessoal conservador detesta ele, né? Detesta o Papa Francisco. Caramba. E é necessário também, eu acho, a posição dele pelo lugar que ele está, né? A gente tem a maior liderança religiosa do mundo falando contra violações do meio ambiente, da vida humana, perpetradas pelo capitalismo em geral, né? Isso é muito interessante também. A última pergunta... Eu lembrei, a questão dos militares, né? Você que perguntou. Isso. Eu acho necessário, né, que os militares sejam conquistados para a democracia. Né? Acho que isso é indispensável, porque a corporação militar vai continuar lá. Né? A corporação militar faz parte do aparelho do Estado. É difícil você imaginar um Estado sem militares. Né? Isso tem que ter, mesmo que não tenha guerra, né, você tem que ter lá para não ter guerra.
nós precisamos que os militares sejam da democracia, né? Que eles não queiram mais saber de apostas autoritárias. Então, tem que ter uma aproximação com os militares em algum dia. E eu acho que isso passa pelo diálogo e conflito de debate sobre a ditadura, né? Sobre o significado da ditadura. Os militares têm que ser, enfim, eles têm que ser convencidos de que a ditadura não foi boa para o Brasil, que a ditadura trouxe violência, aumentou a desigualdade. Eles têm que questionar essa visão que eles têm aí, autoelogiosa e redentora, né? E para isso tem que ter um diálogo crítico. Eu não sei se eles ouvem, né, quem critica, não sei se eles leem, parece que não leem, né? Isso, em algum momento isso tem que acontecer. E para isso a gente precisa reconhecer também que em momentos da história do Brasil os militares tiveram um papel positivo, né? Um papel da construção do Estado no Brasil, de empresas públicas, CSN, Petrobras. Ou mesmo de assegurar a democracia, né? No caso da posse do JK em 55. É bem verdade que eles se dividiram, né? Os militares tiveram um papel muito positivo na Segunda Guerra, indo contribuir para a derrota do fascismo na Europa, e isso, né, teve um impacto no Brasil muito grande de favorecer a democratização. Tem que se reconhecer tudo isso, mas ao mesmo tempo, né, mostrar o papel ruim da ditadura na história, da ditadura militar na história do Brasil. Isso em algum momento vai acontecer, seja pelo diálogo e mudança de posição, seja pelo passar do tempo, né, que as novas gerações podem mudar de perspectiva. Isso é uma questão chave para a democracia no Brasil, não tem dúvida. Nossa, com certeza, professor. Só para completar uma questão sobre a igreja, é importante lembrar que existiam muitos comunistas na igreja também. Inclusive, o Marighella foi denunciado por conta da ligação dele com parte do clero. Isso é interessante. Eu não me lembro o nome exatamente de quem denunciou ele. Ah, bom, era um grupo de dominicanos do convento de São Paulo. Mas não sei se a gente pode chamar esses clérigos de comunistas, né? Eu acho que seriam socialistas, comunistas provavelmente, eu não sei se eles seriam de fato. Eu acho que eles procuravam ali fazer um encontro entre o Marx e o Jesus, né? Acho que a ideia era combinar as duas filosofias, vamos dizer assim. Sim. E há várias pessoas que concordam. Bom, professor Rodrigo, eu agradeço muito em nome de todos os editores da revista, agradeço ao público que está aqui com a gente até agora. É muito bom conversar com você, muito bom poder contar com a sua presença aqui para falar com a gente. É fundamental ter alguém que entende do assunto para explicar para nós esse período que ainda é tão recente da nossa história e que ainda traz muitas sombras com as quais temos de lidar até hoje. Então, eu passo a palavra para você fazer um agradecimento final e é isso, professor, gratidão, muito obrigada. Eu também agradeço o convite, foi legal estar com vocês aqui, agradeço as perguntas e estamos juntos, né? Até uma próxima. Com certeza, professor. Fica bem, se cuidem, pessoal, usem máscara. Um abraço, obrigado, professor Rodrigo. Até. Tchau, tchau. Boa noite.